270 e FM 85.3. Concentração das 20 até as 21 horas com Milton Neves, o cabeção. E depois tem Santos e Internacional, 21h30, Pedro Martelli vai comandar toda a rede Bandeirantes de rádio. E às 22h30 tem o terceiro tempo. Futebol é com a Bandeirantes. E aqui no Esporte em Debate já vamos colocando os nossos temas para você participar conosco pelo 97102-1493. 97102-1493. A formação atual é um dos problemas do Guarani na Série B. Essa é a pergunta sobre a formação. A formação, o time, o esquema. Qual é o problema do Guarani com relação à formação? E sobre a Ponte Preta é dependente de Luca. E se a resposta for sim, o que fazer para não ficar nessa dependência somente do Luca? Porque o dia que ele não pode jogar, por alguma razão, contusão, cartão, a Ponte fica na mão. Então, o que fazer sobre essa questão, se a Ponte é dependente, se você acha que realmente a Ponte é dependente do Luca. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Participe, mande pra cá a sua participação. Já começo aqui com algumas mensagens de texto. Mande texto curto, tá? E também mensagem de áudio de até 40, 50 segundinhos no máximo, dissertando sobre os temas propostos ou então sobre algum outro tema que você queira colocar aqui para o debate. Diz aqui o ouvinte, Furlan de Vinhedo. Boa tarde, Batista. Segui o quê? Estive na Impacto Prime, me dei bem. Também entrecortado aqui, mas deu para entender que ele esteve lá na Impacto Prime, que anunciou conosco, e se deu bem. E a Ponte vai se recuperar, diz aqui o Furlan de Vinhedo. Muito obrigado por ter ido lá, né, na Impacto Prime. Realmente um privilégio, né, para nós termos ouvintes que vão lá comprar aquilo que a gente indica aqui. Culpa de tudo isso é do Michel Alves, que demorou muito para mandar Daniel Paulista embora. Depois demorou muito para contratar e errou em chamusca. Parabéns a todos os incompetentes do Brinco, diz aqui o Edson. Mais uma mensagem de texto. Boa tarde, Batista. Isso aqui, deixa eu ver aqui o que o ouvinte está dizendo, né? À medida que vai entrando aqui as mensagens, dá um pulo aqui. Boa tarde, amigos da Bandeirantes, aqui é Ivan de Sumaré. Opa, abraço para você, Ivan. Muito obrigado pela sua participação e um abraço a todos aí de Sumaré. Daqui a pouco tem mais mensagens de texto e também mensagens de áudio. É só você mandar para cá a sua participação, tá bom? Agora, 17h05. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Gilberto Suf na mesa de áudio, Gil Kleber, montagens, gravações e também manipulando a imagem do YouTube. Muito obrigado para você que está no YouTube. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já vou dar uma dica para você que quer assistir de graça o jogo da Ponte Preta, sábado, às 16h30, no Majestoso contra o Londrina. Já tem uma dica, hein? Mas uma dica importante é você ser o seguidor da página. Essa é uma das exigências. Então já entra lá, já seja seguidor da página, faça a sua inscrição, porque o negócio aqui vai ser assim. Tem que ser seguidor da página para participar da promoção, tá bom? Ativa o sininho, toda vez que tiver uma transmissão nova, você será avisado.
Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Pautas do dia, não poderia ser diferente, repercutindo a vitória da Ponte, até que enfim a Ponte venceu, né? E a Ponte, essa é a pauta, né? Ontem 2 gols de Luca, e a pergunta para o internauta é se a Ponte é dependente do Luca. Nesse momento ele faz a diferença no time da Ponte, principalmente nos gols que tem feito. Tomara que não seja tão dependente no futuro. Não dá para ficar só dependendo de um jogador, mas nesse momento é o que temos para o momento. A Ponte, sim, na minha opinião, é dependente do Luca. E a formação atual é um dos problemas do Guarani na Série B? É um dos problemas. O problema é o treinador que não se adaptou ao grupo. O problema é o treinador encontrar uma maneira melhor do que estava sendo empregada do time jogar. O problema é o elenco, o problema é a formação do elenco, as deficiências do elenco e a parte emocional. O Guarani, se ele não conseguir domar essa insegurança, nos pés, os problemas que o time está tendo, vai ficar muito difícil vencer uma partida de futebol. Enfim, tem bastante trabalho para o professor Chamusca resolver. Esse aspecto, a formação do time, evidentemente, é um dos problemas do Guarani atualmente, Batista. Bem, daqui a pouco vamos ouvir aqui o Hélio dos Anjos. Mas a Ponte meteu 2-1 no Ituano. Leandro Boles narrou o jogo. E você que não teve a oportunidade de ouvir, tivemos uma audiência gigantesca, inclusive no YouTube, com mais de 14 mil visualizações quando finalizamos a transmissão. Mas, se você não ouviu e você que ouviu vai ouvir de novo, os gols da Macaca na voz de Leandro Boles está registrado. Leandro Boles. E vem embora pro campo de ataque com Danilo Gomes. Enfiou pra Fecim, tá na área, dominou, clareou, limpou, caiu, é pênalti! Penalidade máxima para Macaca bater. Lucas se prepara para fazer a cobrança do pênalti. Neste momento, um sentimento de positividade presente na sua mente para a realização da ação. Partiu para a cobrança, pé direito, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Desfraldado, preto e branco é sua cor. Luca! Tem a 10 estampada na camisa, sem chances pro goleiro do Ituano. Calmo, tranquilo, consciente, experiente, a marca do artilheiro, cheiro do gol. O goleirão esperou até o último instante, não pulou. O Luca olhou pro goleiro e soltou a bomba, meia altura, canto direito. Faz a festa macacada. A Ponte sai na frente em Itu com o seu artilheiro Luca. Luca marca mais um. Pula, sai do chão e vibra a macacada. A Ponte está na frente em Itu. Luca na marca de 10 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Itu. Luca cobrando o pênalti. Ponte Preta 1, Ituano 0, Pegorari. Não chora não. Vem para Fecim, para Macaca, enfiou no comando para Luca, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, pegou o goleiro no rebote, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Desfraldado, preto e branco é sua cor. É dele de novo! Luca tem a 10!
10 estampada na camisa. A Ponte rouba, fez sim, a fim de jogo, atuando de forma espetacular, empurra para Luca, ele domina, ganha do zagueiro, bate de bico, o goleiro faz uma defesa espetacular, mas do rebote, a bola sobra de novo para Luca, com o gol escancarado e com o pé direito ele bate pro fundo do gol, para ampliar em Itu. Luca, a marca do artilheiro, ele tem o cheiro do gol para comemorar com a macacada em Itu. Pula, 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 sai do chão, vibra novamente, macacada, o gol é de Luca. Luca amplia o placar na marca de 24 de bola rolando o primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo de novo, nação ponte-bretana. Tá registrado em Itu. Luca, Ponte Preta 2 gols de Luca, 0 pro Ituano. Pecorari não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. Aí, Leandro Bolis narrando os 2 gols do Luca, um dos temas aqui do nosso programa de hoje, pelo 971021493. Diz aqui o Wilson de Marzio, ele sempre manda saudações pontepretanas. O que mais gosto do Bolis é quando ele fala pula, pula, macacada, sai do chão. Aqui o Wilson de Marzio, lá de Maringá, Paraná, falando sobre a frase que é dita aí pelo Leandro Bolis na sua narração. Boa tarde, Batista. Cristiano, Campinas. O problema do Guarani se torna o esquema tático pela deficiência técnica dos jogadores. Eu entendo que o grande problema do Guarani é o meio-campo. Nós não conseguimos marcar, meio sempre livre para os adversários. Não temos intensidade. Jogadores pesados, por isso o esquema fica prejudicado. Eu colocaria mais um no meio, que ajude na marcação e suba com Giovani. O único jogo que fizemos isso, o time foi bem, foi com o Persson, ele fez essa função. Cristiano, um abraço para você, muito obrigado. Colocações pertinentes e importantes, né? Uma boa leitura do que efetivamente vem acontecendo com o Guarani. Ouvinte no ar pelo 971021493. Mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. O presidente do Guarani veio na coletiva falar que o que precisar contratar vai ter dinheiro. Por que deixou o Regis ir embora? Por que deixou o Thales ir embora? Agora fica essas porcarias aí jogando. Iago, Ronald, Maxwell. Quanto dinheiro que gastou com essas porcarias de jogadores aí? Outra coisa, se tá com dinheiro, por que não foi atrás do Pintado, que é um grande técnico que subiu com o Juventude? Agora foi pegar essa porcaria do Chamusca, que faz desde que o Guarani subiu, nunca mais fez um bom trabalho. Gostaria de saber a opinião de vocês. Um abraço, André Passi do Taquaral. Um abraço para você também, muito obrigado. Daqui a pouco vamos debater, né, sobre essa questão. O time do Guarani tem dificuldades, hein? São 5 desfalques para domingo lá em Novo Horizonte. Diogo Matheus, Júlio César, Ronaldo Alves, Leandro Vilela e Careca. Diogo Matheus expulso, cumpre suspensão. Júlio César, terceiro cartão, cumpre suspensão. Ronaldo Alves saiu com uma contusão muscular. Dificilmente, né? Isso aí é o tipo de contusão que demora aí no mínimo umas 3 semanas. Então, dificilmente antes desse prazo, o Ronaldo Alves voltará. Leandro Vilela segue contundido, ainda não entrou aí na fase de transição, e o Careca, Nicolas Careca, também está contundido. Já já, no debate aqui sobre o Guarani, vamos abordar também essa questão, né? Porque é que o presidente do Guarani não trouxe um outro treinador que não o Chamusca. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, rapaziada da Band. Eu sou Humberto do Anchieta. Referente à partida de ontem
contra o Ituano, o ataque da Ponte teve uma postura muito mais interessante. Acredito que é melhor, desde o início da Bezona. Até o Ichaporã, que era considerado, digamos assim, um patinho feio, teve uma atuação mais ofensiva e com direito até quase gol de placa. O Fecim, que foi substituído e com certeza não foi por motivos técnicos, vinha sendo o melhor em campo. E o único defeito que eu vi, inclusive vem já da partida contra o Sport, que a zaga da Ponte, o sistema defensivo em geral, tem a dificuldade de segurar quando está na frente do placar. Mas fora isso, se conseguir manter essa regularidade no ataque, não for apenas um lampejo, a Ponte tem condições de ter um destino melhor aí nesse certame. Valeu, muito obrigado. Batista, boa tarde. Estou no AM 1170 no carro em Itatiba. E tem uma rádio de igreja junto, deve ser rádio pirata. Obrigado, Carlos Matozinho, Itatiba. Olha, Carlos Matozinho, vou passar aqui, né, para engenharia. Acionar aqui o João Carlos Coimbra para dar uma verificada para saber se tem uma rádio pirata. Provavelmente sim, porque Itatiba está dentro aqui da quilometragem, né? Da distância, melhor dizendo, onde o AM não deveria ter essa interferência. Muito obrigado aí pela informação. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e toda a sua equipe. Caminhão, isso aqui é o Leonardo da Vila Costa e Silva. Na minha opinião, a Ponte é dependente, sim, do Luca. Quando ele não joga, a Ponte sente muito. E querendo ou não, ele é o homem-gol da Ponte. Não é à toa que ele já tem 5 gols no Campeonato Brasileiro de Série B. E a Ponte é um dos piores ataques. Um forte abraço aí. Um abraço pra galera da Vila Costa Silva, Fazenda do Gilmar. Valeu, um abraço, muito obrigado. Ouvinte participando conosco, mais uma mensagem no ar da Bandeirantes. Fala, Batistão, galera da Band, que é o Renato, Santa Lúcia, Campinas. Eu sei que o assunto aí não é seleção brasileira, mas importante, Copa do Mundo tá vindo aí. E minha opinião é o seguinte: o Brasil só não leva o Hexa se o Tite for muito teimoso, hein? Se ele não inventar, vai dar tudo certo. Quarteto de ataque nosso, pelo que tá jogando: Paquetá, Vini Júnior, Neymar e ele. Luca, já fez o L hoje, Batistão? Abraço, saudações Ponte Pretana. Valeu, um abraço, muito obrigado aí pela sua participação. Tá aí colocando o Luca no ataque da seleção brasileira para o Catar. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, amigo do futebol. Aqui é o Milton do Jardim Chapadão. Eu queria iniciar minha conversa falando que ontem eu estava vendo um comentário de vocês no final do jogo e o Tigrão acertou na mosca. Thiago Oliveira, ele acha que é Luiz Pereira para sair jogando. A defesa da Ponte Preta é horrível para sair jogando. Acho que o presidente deveria chegar no técnico e falar assim: olha, está proibido o nosso time sair jogando, porque, olha, mata qualquer um do coração. Nunca vi um time horrível para sair jogando, como compromete. Outra coisa, Leonardo caiu de produção. Thiago Oliveira caiu de produção. O gol foi em cima dele. Eu não sei. O time da Ponte Preta melhorou um pouquinho, mas está muito irregular. Precisa fazer alguma coisa, dar uma chacoalhada desses jogadores que assinaram o contrato aí recente agora, aí teve o mesmo salário. Todos caíram de produção. E o nosso Luiz Pereira aí precisa se cuidar, porque senão ele vai perder a posição também, porque tem aquele do Corinthians que está se recuperando aí, acho que ele é o Santos, a hora que ele entrar não sai mais também.
Ainda bem que nós temos um gigante atrás aí, que é outro zagueiro, esqueci o nome dele agora, o zagueirão da ponte aí. Aquele é firme, aquele é bom. Me esqueci o nome dele agora. Um abraço para todos. Um abraço, muito obrigado. São as modernidades do futebol, né? Esse negócio de sair jogando, é necessário ter capacidade, qualidade técnica para isso. E dificilmente vamos encontrar zagueiros com essa qualidade, assim como também goleiro. Os técnicos insistem nisso, e quanto mais insistem nisso, pior fica. Já teve time que tomou gol, né? Tenta sair jogando, perde a bola. Ontem, por um milagre, que a Ponte não tomou um gol no lance lá do Thiago Oliveira. Tentou sair jogando, perdeu a bola, armou um contra-ataque. Que o Ituano também estava com grande dificuldade para colocar a bola na rede. Colocou uma falha do Thiago Oliveira, ele fica marcando o adversário, dando as costas para o adversário, ou seja, olhando para a bola. Cruzamento de escanteio, a menos que ele tivesse olhos na nuca, ele poderia ficar daquele jeito que ele ficou dentro da área. Do contrário, ele tinha que estar de olho muito bem ligado em cima do adversário que está com ele. Ah, mas os volantes deveriam ter recuado, deveriam ter ajudado. É o lance dele, do zagueiro. A bola foi levantada em cima dele. Ele é bom zagueiro, ele tem qualidade. O que o Hélio dos Anjos está fazendo, mantendo ele na zaga, é uma questão de justiça, porque ele forma a melhor dupla de zaga, junto com o Fábio Sanches, mas de vez em quando ele tem esses rompantes. Dá para corrigir. Ele é muito novo, mas é necessário que o técnico converse. Não é que é proibido sair jogando, sim, mas quando vai ficando apertado, dá um jeito, dá um chutão. Qual é o problema? Tem vergonha de dar chutão? Dá chutão. Se livra da bola. Se a bola estiver com você e o adversário em cima, marcando, às vezes tem dois na sobra, um na frente marcando e dois na sobra, vai perder, vai armar o contra-ataque. Então, algumas correções que precisam ser feitas. Ele é bom zagueiro, ele tem qualidade, não é um zagueiro técnico, é um zagueiro de força, mas tem realmente que fazer essas correções. Você trabalha com pisos e revestimentos maiores que 1,80 m ou quer aderir a essa tendência do mercado? Então você precisa conhecer o sistema Infinity da Cortag, uma linha completa de soluções para grandes formatos. O sistema conta com cortador, equipamento para transporte e movimentação de peças grandes, e o cortador pode ser utilizado em pisos e revestimentos de cerâmica ou porcelanato em até 3,40 m de comprimento e com até 8 milímetros de espessura. O sistema de transporte auxilia no trabalho de instalação das peças, proporcionando mais segurança para os revestimentos e facilitando também o esforço físico do instalador. E para finalizar, o sistema de movimentação completa o trabalho, garantindo a movimentação e instalação dos revestimentos de grandes formatos, de forma segura, sem desconfortos, principalmente para o profissional. Produtos que facilitam o seu dia a dia e te deixam atualizado para as novidades do mercado da construção civil. Saiba mais sobre essas soluções diretamente no site da Cortag, cortag.com.br, e também nas redes sociais. Sistema Infinity da Cortag. Bandeirantes. Simões de Vinhedo, boa tarde, Batista e amigos da mesa. Enquanto não chegar um centroavante, um meia, a nossa macaca é sim dependente do Luca. Batista, manda um abraço aí pro meu amigo e irmão, Donato Pascoal Júnior. Somos pontepretanos da terra até o céu. Olha, essa é boa, hein? Essa é boa, mais uma versão da pele até o osso. Donato Pascoal Júnior, um grande abraço para você. O seu amigo Simões de Vinhedo pediu aqui para mandar um grande abraço, tá bom?
Donato Pascoal Júnior. Um abraço, muito obrigado aí pela audiência, viu, Simões? Em Vinhedo, a belíssima cidade de Vinhedo. Mais um ouvinte no ar. Ouvinte no ar, daqui a pouco, né? Daqui a pouco, ouvinte no ar. Vamos ouvir aqui o Hélio dos Anjos. Ele deu uma entrevista coletiva logo depois da partida, placar de 2-1 lá em Itu. E ele começa falando a respeito dessa situação. A Ponte vinha de 5 partidas sem vitória dentro da zona do rebaixamento e ele fala sobre a situação de se sentir aliviado, né? A Ponte se sentiu aliviada depois da vitória de ontem contra o Ituano. Dá uma aliviada a todos nós, ao clube, ao torcedor, principalmente aos jogadores, né? Eu sempre falei para eles, trabalham para vocês, treinem para vocês, que o merecimento vai vir. Então, eles treinam muito e eles dedicam muito nos jogos. Se nós tivemos os nossos defeitos, os nossos problemas em alguns jogos que não nos levou a resultados satisfatórios, eu acho que hoje nós tivemos um jogo e uma equipe equilibrada. Enfrentamos um adversário que tem um modelo de jogo definido desde o ano passado, trabalhando na Série C, manteve-se assim, fez um grande Paulista. Sabíamos que a dificuldade que nós podemos ter era de muita bola na área, muitas entradas de bolas laterais, mas eu acho que a grande virtude nossa foi o time, quando entrou dentro do campo deles, a nossa flutuação, a mobilidade dos 3 jogadores de frente foi decisiva na partida. Antes de nós fazermos o gol, nós já tínhamos tido situações boas e eu tenho que enaltecer isso. Eu acho que a leveza do sistema ofensivo nosso nos levou e nos condicionou a fazer o resultado como nós fizemos no primeiro tempo. Hélio dos Anjos também falou a respeito do Fecim, né? Depois ele fez até as alterações, mas ele dissertou nessa coletiva a respeito da eficiência do Fecim. Antes de começar o jogo, durante a preparação, eu discuti com a minha comissão técnica e falei que no momento estava sendo o jogador com o melhor nível técnico nosso de momento. Tecnicamente muito bem, com muita força, com muita mobilidade, entrou muito bem em todos os jogos. E nós apostamos nisso, porque o Fecim me ofereceu condições de fazer isso. Eu acho que o grupo tem sua qualidade, nós temos as nossas carências, mas acima de tudo, hoje principalmente, no segundo tempo, para mim, quem definiu a partida foram os jogadores que entraram. Nós estávamos tendo alguma dificuldade, claro, o time teve muita mobilidade, muita intensidade, começamos a sentir num setor que você não pode perder. E a entrada dos jogadores naquele setor ali, né, com o Moisés controlando mais o jogo, com o Alisson mais encaixado na marcação e a dobradinha das laterais, foi a única coisa que eu treinei realmente diferente, foi fazer uma dobradinha no treinamento de ontem, durante 5 minutos, com o Bernardo mais na frente, com Formiga por trás, porque eu estava acreditando que nós íamos precisar disso, porque nós íamos estar na frente num placar aqui contra essa grande equipe do Ituano. E o Hélio dos Anjos também falou do momento em que o time caiu de produção, o Ituano cresceu naturalmente, estava perdendo e jogando em casa, se a Ponte Preta soube sofrer. Olha, eu comentei com eles que você não finaliza uma série de 5 derrotas sem sofrer. As coisas não são tão simples assim, são 5 derrotas. É uma carga muito pesada. Então você vai fazer um jogo como esse, você vai sofrer mesmo. Mas nós sofremos dentro da normalidade. Eu não vi nos últimos 15 minutos esse sofrimento todo e, na minha visão, mérito dos jogadores que entraram, que, como eu sempre falo para eles, quem entra é reforço. Nós não podemos entrar e ser menos ou pior do que quem estava lá dentro. E, ao natural, a gente conseguiu um grande resultado. E também ele falou sobre o que fazer, né? Porque a Ponte saiu da zona de rebaixamento, mas o campeonato segue, campeonato difícil, complicado, o que fazer para se manter fora da zona? Olha, é ganhar, né? Nós temos um jogo difícil, Londrina tem uma dupla de atacantes que muito interessante, muito interessante. É um time que está equilibrado, o Adilson é trabalhador, está conseguindo ter um time mais harmonioso, né? Mas se a gente ganhar, a gente já vai para aquele bloco. Se a gente ganhar, a gente já vai para aquele bloco lá do outro campeonato. Porque, infelizmente, nesse momento, nós estamos disputando um campeonato, né? Em Vasco, Cruzeiro, esses times estão disputando outro campeonato.
E se a gente conseguir a vitória, que eu espero conseguir contra o Londrina, quem sabe a gente começa a encostar nesse campeonato dos 10 primeiros. Isso para nós é muito importante. Pelo menos sair ali da parte de baixo, né? Passada ali, né? Eu não vim para Ponte Preta, nem meus jogadores vieram para Ponte Preta, ou estão aqui na Ponte Preta, para disputar o bloco de baixo. O sonho nosso é disputar o bloco de cima. Mas, gente, que campeonato difícil, que campeonato interessante. Daqui a pouco não é um primor tecnicamente, mas é um campeonato de uma intensidade, de uma competitividade maravilhosa. E a gente tem que ter esse nível. E o Hélio dos Anjos também falou sobre essa questão até do tema que nós estamos abordando aqui hoje, a Luca dependência. O Luca marcou o 10º gol da temporada com a camisa da Macaca e essa questão também foi colocada para o treinador da Ponte Preta que falou a respeito. Se nós dependemos do Luca para fazer gols, as pessoas têm que entender também que esses jogadores dão um suporte para ele taticamente. O Luca não é um jogador que eu posso exigir dele intensidade na marcação, saída de bola do adversário, bater nos dois zagueiros dos dois lados, nada disso, você entende? Então ele também tem um suporte dos companheiros, você entende? Para ele ser esse jogador que ele está sendo. E ele tem que ser sim decisivo, porque desde quando ele veio para cá, a esperança de todos é um Luca decisivo como ele está sendo. E tomara que continue assim. Não tem problema ele fazer todos os gols da Ponte Preta, não. Que faça e que nós ganhemos. Eu gosto muito da liderança de jogadores nas atitudes. Você entende? E para mim, um grande líder que nós temos nas atitudes é o Fábio. Ninguém sabe o que Fábio passou. E eu vou ser muito sincero, o Fábio estava até numa possível relação de saída do clube. E o Fábio foi um jogador que, numa conversa comigo, ele deixou entender para mim, por favor, professor, eu quero uma chance. E eu gosto de falar isso publicamente para a pessoa saber quem é o jogador, quem é a pessoa. Ele estava muito preocupado de sair do clube, ele estava muito preocupado de treinar separado. E ele tem sim uma sensibilidade muito grande. Eu conheço muito bem o Fábio. O Fábio foi jogador meu titular absoluto no Goiás. E a liderança dele são nas atitudes. E esse tipo de liderança nas atitudes é o que fortalece um grupo jovem como é o nosso grupo. Tá aí falando, nominal, deu nome, portanto, o treinador não gosta de fazer isso, mas o Hélio dos Anjos falou aí do Fábio Sanches, dizendo que ele já havia sido descartado do elenco da Ponte Preta, mas conversou com o treinador, foi jogador dele no Goiás, e o Hélio dos Anjos pediu então a renovação com o Fábio Sanches. E aí, CH, entrevista do Hélio dos Anjos, o que você achou? Ele retratou aquilo que nós vimos na partida de ontem, muito lúcida. Eu gosto muito de ouvir o Hélio dos Anjos, eu confio no trabalho dele. Ele é um treinador muito coerente naquilo que faz, sabe o que fala, escolhe as palavras corretamente, é um cara experimentado. E nada melhor, eu não sei qual vai ser o futuro da Ponte, não tenho nem ideia, não tenho bola de cristal, mas numa situação dessa, eu tenho a impressão que ele esteja, eu estou falando tenho a impressão porque eu também estou vendo à distância. A gente assiste o time jogando. E ele, com pouco recurso, ele tem organizado a Ponte, dentro das limitações que a Ponte tem. Então faz uma coisa aqui, outra ali que a gente não concorda, mas a grosso modo eu digo que o trabalho dele é bom. Bom diante dos parcos recursos. Sobre a partida, ele falou aquilo que eu e o Gleger falamos após a partida ontem. Eu acho que a Ponte teve 3 segredos. O tripé de ataque ontem, o Danilo Gomes, o Fecim e o Luca, os 3 foram muito bem. Uma solidez defensiva, teve problemas, porque a Ponte tem as suas limitações. E quem entrou no segundo tempo, todos os 5 que entraram bem. Os jogadores dando conta do recado naquele momento. Era importante a Ponte ficar com a bola, a Ponte valorizar a posse de bola para quebrar a pressão do Ituano, que era muito forte. Todos nós sabíamos que a Ponte ia passar apertado, não tem nenhuma novidade para ninguém, porque a gente sabe que o jogo é fora de casa, a Ponte estava com uma carga, está ainda com uma carga muito grande de cobrança, o grupo é muito novo, mas ontem deu conta. Deu conta porque o Luca realmente fez uma partida muito boa, porque o Fecim fez a diferença, porque o Danilo Gomes também fez a diferença para mim,
e alguns aspectos também que eu acho, além das 5 entradas, os jogadores que participaram da partida no segundo tempo, mas o Fábio Sanches, o que ele jogou ontem foi uma enormidade. Então é um conjunto de coisas, né? E a Ponte mereceu o resultado, Batista. O Ituano teve volume, levantou na grande área da Ponte mais de 30 bolas, a zaga teve muito trabalho para segurar, a Ponte teve sorte também, mas mais do que sorte, para mim, teve competência. Gostei da entrevista, gostei do resultado, gostei do comportamento e acho que a Ponte mereceu ganhar do Ituano fora de casa. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Amigos da Band, Wesley Neves do Parque São Quirino, aqui da Rua Moscou até na Princesa do Oeste. Pessoal, eu sou bugrino, mando sempre mensagem para vocês aí. Ô time sem sorte, hein? Guarani não tem sorte, cara. E o jogo tem que ter sorte. Jogo não é só competência e motivação, não. Tem que ter sorte. Sai o pênalti, o cara não faz o pênalti, não faz o gol de pênalti. Num contragolpe, o cara é expulso e o time estava melhor em jogo. Então, assim, gente, tem que ter sorte também, né? A próxima vez que eu for no campo, eu vou levar sal grosso. Vou jogar sal grosso atrás do gol, vou jogar sal grosso para tudo que é lugar, porque é a única chance. Vou pedir para a Polícia Militar, Wesley Neves, aqui do morador do Parque São Quirino, quer levar sal grosso no campo, para jogar no campo, para ver se tira esse zóio gordo, esse mal olhado. Show, mal olhado. Muitos times fazem isso. Inclusive, já vi time fazer um tapete de sal grosso para que os jogadores pudessem caminhar por cima. Outros chamam um padre, ou então um pai de santo, ou então uma benzedeira, ou então um pastor. São coisas da metafísica. Não duvido de nada. Ao contrário, eu acredito em tudo. Tudo é possível. É evidente que passa pela competência, mas é meio estranho, né? O futebol é muito estranho. Às vezes acontece isso. O time tem volume, como é o caso do Guarani, amassa o adversário contra a equipe do Operário. Quem pega o recorte dos gols, né, 3-0, dá a impressão de que o Operário arrebentou com o Guarani. E não foi isso. Não foi exatamente isso que aconteceu. Mas não vai, a bola não entra. A bola não entra. O pênalti não entra. E aí o goleiro faz milagres e mais milagres. Inclusive o Vanderlei, nós temos um quadro no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até a 13h. Atenção, avisa todo mundo. Programa começando mais cedo, meio-dia, das 12 até as 13 horas. E lá tem um quadro, o personagem do dia. É um artilheiro, algum jogador que fez alguma coisa importante na rodada, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol internacional, de seleção, enfim. E o destaque do programa, no pós-jogo do Guarani na segunda-feira, no programa de terça-feira, foi o Vanderlei, pelas defesas que fez. Então, se o Vanderlei foi o destaque do dia no programa, ou seja, ocupou o espaço desse quadro na televisão, é porque o Guarani teve volume de ataque que levou o goleiro a ser votado como o melhor em campo e o destaque do dia. Só que a bola não entrou. Futebol não são chances criadas, são chances convertidas. O Operário deu 4 chutes do gol. Um chute do Paulo Sérgio pegou no travessão, explodiu no travessão, e os outros 3, a bola entrou. Foi isso que aconteceu, deu 4 chutes. Foi isso que aconteceu. O Operário teve um grau de eficiência tão alto que de 4 chutes ele marcou 3 gols. E os 3 gols golaços, desde o primeiro do Silvinho até o último. Então todos os gols foram golaços. Competência do Operário. Só que o Guarani saiu de campo com as mãos abanando. Então, futebol não se ganha por chances criadas, né? Não dá nenhum ponto. Quando chegar lá no final, isso aí vai fazer uma falta enorme. Se coloca numa situação muito complicada na competição e tendo que vencer de qualquer jeito o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, domingo às 11 horas da manhã.
Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já e vamos debater mais sobre o Guarani. Agora 17h41. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O governo de São Paulo está investindo 22 milhões de reais nas estradas de Indaiatuba, Salto e Campinas. Serviços de manutenção, recap e nova sinalização na rodovia SP-073, que liga Indaiatuba a Salto. Isso é parte do Pro São Paulo, investimento de 4,6 bilhões de reais no maior programa da história pela retomada do crescimento econômico do Estado. Governo do Estado de São Paulo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos a vitória da Ponte Preta sobre o Ituano por 2-1. Ontem também o Vasco fora de casa venceu o Náutico por 3-2. Londrina e Tombense empataram por 1-1. O Vila Nova perdeu em casa para o Brusque 2-0. O Criciúma em casa bateu o Sampaio Correia por 3-1. CSA e Chapecoense empataram por 1-1 e o Grêmio venceu o Novo Horizontino por 2-0. Hoje é complementação da rodada. 19h tem Cruzeiro e CRB no Mineirão e em Salvador, 9h30, tem Bahia e Sport. Na classificação da Série B, o Cruzeiro lidera com 25, o Vasco 21, Bahia 19, Sport 18. A Ponte, com a vitória de ontem, terminou pelo menos esta terça-feira na 13ª colocação com 12 pontos. Os 4 últimos, CRB 11, Ituano 10, Vila Nova 10 e Guarani na lanterna com apenas 9 pontos conquistados. Certeza que foi pênalti? Certeza mesmo, só Coral. Na Corbella você encontra a linha Coral Decora. Decora mate, o tom fosco e aveludado. Decora seda, o brilho intermediário. E Decora diamante, com acabamento semi-brilho. E ainda tem a garantia Coral. Se você não ficar satisfeito, trocamos o produto. Tinta com preço, atendimento e a qualidade Coral. É na Corbella. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, 17h46 em Campinas. Já o noticiário do Guarani. Dia dos Namorados chegando. Nada melhor do que você garantir um desempenho satisfatório e duradouro com quem você ama, não é mesmo? Agende agora uma consulta na clínica Upman pelo WhatsApp 19988005939 e melhore a sua saúde sexual em uma clínica referência. A clínica Upman
trabalha com médicos experientes, equipamentos modernos e seguros que irão lhe entregar excelentes resultados. A clínica Upman oferece tratamentos para ejaculação precoce, falta de libido, disfunção erétil e reposição hormonal. Não deixe que a vergonha ou a timidez afaste você da sua parceira ou parceiro. Faça um diagnóstico em uma clínica referência em tratamentos para sua saúde sexual masculina. Na Clínica Upman, o atendimento é com sigilo absoluto. Ela disponibiliza cabines individuais e para casais. Você não tem contato com outro paciente dentro da clínica. Envie agora mesmo uma mensagem de WhatsApp para 19 998005939 e tenha um momento especial com quem você ama. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica Upman. Bandeirantes. Ouvinte participando no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista, Tigrão, Gleger, CH. Boa tarde para vocês aí. É o Alexandre de Limeira. Sou servidor público, trabalho na Prefeitura de Limeira. Tá tudo bem por aí? Tá tudo band? Então, Batista, você disse que o cara tem que dar chutão para frente para resolver a coisa, né? E você no torneio da cana dava muito chutão, chutava muito para arquibancada, ganhava o leitão chutando para cima a bola, ou não? E eu queria fazer um na lata pro Tigrão. Tigrão, Batista jogando futebol, subestimado ou superestimado? Diz aí. Ô Alexandre, um abraço para você, belíssima, linda cidade de Limeira. O Tigrão não apareceu por aqui hoje, né? Nos abandonou. Se ele aparecer por aí até o final do programa, peço para que ele responda a sua pergunta, tá bom? Um abraço para você. Olha, no torneio da cana, o que eu mais fazia era dar chutão. Ou seja, nenhum recurso técnico, nenhuma habilidade. Chutão para cá, chutão para lá, para se livrar o mais urgentemente da bola. Eu me livrava da bola, mas também não permitia que ela ficasse nos pés do adversário. Esse é que é o perigo, entendeu? Eu não faço nenhuma questão de ficar com a bola, desde que ela também não fique nos pés do adversário, não é? Batista e amigos do futebol em debate, aqui é o Neto do Principado de Valinhos. Bonito isso, hein? Principado de Valinhos. Merece, a cidade merece realmente esse rótulo, esse título. O Macaco Vingador. A Ponte é dependente do Lucas, sim. Aproveitando como está a recuperação do Ribamar, hein? Qual é a previsão de retorno? Só assistir podemos ter um atacante... Só assistir? Podemos ter um atacante à altura para cobrir o Luca. Deve ser assim, né? Somente assim. Ele foi traído aqui pelo corretor. Abraço. Um abraço para você também, Neto. Olha, a cirurgia é um caso complicado, né? Dificilmente o Ribamar terá condições de atuar nessa Bezona 2022. Talvez esteja pronto, faltando lá na frente umas 5, 6 rodadas. Mas aí é duro, né? O cara passou o campeonato inteiro sem atuar, uma contusão séria, lamentavelmente, porque, lembra, no jogo contra o Ituano, o último jogo do Campeonato Paulista foi lá que ele se contundiu. Ele vinha numa crescente e se o Ribamar tivesse jogando ele e o Lucas juntos, a Ponte não estaria com certeza nessa situação. Aliás, a expectativa era a melhor possível com relação ao Ribamar, mas uma fatalidade, né? Essas coisas que acontecem com o futebol, e aconteceu com ele, inativo, muito tempo inativo, 6 meses, no mínimo, de recuperação,
e depois entra na fase de transição, começa a treinar com bola e só depois ficará disponível para que o Hélio dos Anjos possa escalar o jogador ou não. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, pessoal da Band, é Sérgio das Paineiras. Ontem até que enfim a minha macaquinha ganhou, né? Saímos lá de baixo. Mas eu queria deixar aí um recado aí, uma opinião dos comentaristas sobre o zagueiro, o Thiago Oliveira, né? Thiago Oliveira. Ele não tem tempo de bola, cara. Ele tomou o gol ontem, ele não saiu do chão, a bola veio, o outro atacante praticamente nem subiu. E ele deve ter 1,90 m e pouco por aí. Então acho que está na hora de treinar esse rapaz aí, que ele sai a caça, ele não tem tempo de bola nenhum, tá? Se fosse o Fabrício que fizesse isso aí, vocês estavam metendo o sarrafo aí, né? Então é isso aí, falar pro Thiago Oliveira prestar atenção, tá? Que ele também falhou e não é a primeira vez. Abraço. Abraço para você também, muito obrigado. A diferença é que o Fabrício é mais rodado do que caminhão de entrega. Então, uma coisa é um zagueiro jovem de 20 anos, oriundo da base, estar falhando e com possibilidade de correção. Outra coisa é um jogador velho, rodado, mais rodado do que caminhão de entrega e falhando adoidadamente e comprometendo o sistema defensivo. Então, são coisas diferentes, não dá para fazer uma comparação nesse aspecto. Mas nós falamos, inclusive os comentaristas falaram durante a transmissão e hoje também aqui na Rádio Bandeirantes e na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, também abordamos esse assunto. Alguém vai ter que conversar com ele, vai ter que ser chamado às falas, é uma conversa produtiva, instrutiva, uma conversa positiva. Não se trata de dar bronca ou diminuir o jogador, não é isso. O Hélio dos Anjos é experiente, ele sabe fazer isso, já trabalhou com muitos jogadores jovens, ele está fazendo um trabalho muito importante na Ponte Preta nesse aspecto e vai saber, na hora certa, conversar com o atleta e fazer as correções. Felizmente, né, o jogador está nas mãos de um técnico experiente. Hoje até na tela da Band, na tela da Band, uma das questões era com relação ao Cafu. E até disse lá, o Cafu, né, que fez 13 peneiras, reprovado em todas. Depois passou no Juventus, ficou 1 ano e foi dispensado. E aí passou numa peneira no São Paulo, onde ele já tinha tentado 2 vezes e tinha sido reprovado. E caiu nas mãos do Tele Santana. Foi o Tele Santana que corrigiu os graves defeitos que tinha o Cafu, e o Cafu, todo mundo conhece, a história deu no que deu, e ele realmente foi um dos maiores do mundo. Então, um técnico experiente é importante para fazer as correções de um jogador jovem. Vamos ouvir o Edson de Souza. Edson Souza, melhor dizendo, Edson Souza, repórter da Band, com informações sobre o Guarani aqui na Rádio Bandeirantes. Sem vencer as 7 partidas, o Guarani se complica cada vez mais ao final de cada rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma imensa pressão, o técnico Marcelo Chamusca admitiu a situação complicada, mas sabe que o time ainda possui o apoio da torcida a cada duelo. Para tentar melhorar o elenco, a diretoria bugrina vê como alternativa a próxima janela de transferências. O treinador, inclusive, já possui o aval do presidente para indicar novas contratações. Com o pior ataque da competição, a busca por jogadores do meio-campo e do ataque deve ser prioridade. Outro problema que vem atrapalhando a equipe desde o início da temporada são as lesões. Ronaldo Alves, inclusive, sentiu durante a derrota para o Operário e provavelmente vai desfalcar a equipe na próxima rodada contra o Novo Horizontino. Os também lesionados Leandro Vilela e Nicolas Careca seguem no departamento médico. Outro problema que persegue o elenco bugrino são as suspensões, que se tornam cada vez mais recorrentes, como é o caso de Diogo Matheus, expulso contra o Operário, e de Júlio César, que recebeu o 3º cartão amarelo também na última rodada. O Guarani volta a entrar em campo no próximo domingo, quando enfrenta o Novo Horizontino, às 11 horas da manhã, fora de casa. Ok, tá aí, portanto, o Edson de Souza, né? O Edson Souza falando sobre o Guarani, que tem esse jogo lá contra o Novo Horizontino.
Bem, CH, sua opinião a respeito do Guarani, tem dificuldades para fazer a montagem do time. Agora há pouco falei do Leandro Vilela, ele está na transição. Vendo aqui no press kit que mandou aqui antes de cada partida, a assessoria de imprensa manda o press kit e no press kit ele não aparece no departamento médico. Departamento médico aqui aparece só o Nicolas Careca. Portanto, significa que o Leandro Vilela já está liberado pelo departamento médico e poderá reaparecer no time do Guarani lá em Novo Horizonte. E aí, CH? É um dos problemas que o Guarani tem, né? Entre tantos, é a composição, a formação do meio-campo. Na última partida, o Vilela, por exemplo, que não é nenhum grande jogador, na minha modesta opinião, fez falta, porque o Rodrigo Andrade jogou cansado, né? O treinador tirou o Índio de maneira equivocada e manteve o Rodrigo Andrade pela característica, mas ele estava morto em campo. Então, tudo que aconteceu a gente já debateu, todo mundo já sabe. Enfim, ter um jogador a mais à disposição ajuda, diante de um cenário muito preocupante, Batista. Quem não está suspenso está machucado, o time está em frangalhos, uma pressão gigantesca. O Novo Horizontino jogando em casa é muito forte, jogo às 11 da manhã, e o Guarani com todo esse problema, né, de confiança, o treinador não consegue achar um caminho para o time, enfim. O Novo Horizontino não é um super time, não é isso que eu estou dizendo, mas diante de tantos problemas, o Guarani vai ter que se superar e muito para ter felicidade no jogo 11 da manhã contra o Novo Horizontino fora de casa. Não vai ser fácil achar um time coeso, um time estruturado para enfrentar essa partida. Meio campo deve ser Vilela, Rodrigo Andrade e Giovani. Na frente não ter o Júlio César, na minha opinião, é um desfalque muito sério. Não que o Iago tenha jogado tão mal assim, até acho que ele fez uma partida razoável, mas é um jogo, Batista, que entendo precisa de gente experiente. É um jogo que vai ter que ter muita sabedoria para vencer. Novo Horizontino, que jogou contra o Grêmio ontem, perdeu de 2-0, foi prejudicado pela arbitragem. Aliás, a diretoria do Novo Horizontino fez um protesto público hoje, em detrimento a várias, segundo eles, não é? Várias arbitragens prejudiciais ao time do Novo Horizontino. Enfim, vai ser um jogo complicado. Eu entendo que o Novo Horizontino está bem mais ajustado, não é um super time, mas está mais azeitado, mais entrosado, mais pronto, com um caminho já definido diferente do Guarani. Enfim, eu nem preciso ficar aqui dissertando muito da dificuldade que será jogar em Novo Horizonte, 11 da manhã no próximo domingo. Bem, daqui a pouco o Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o tigrão bruto galopante e indomável. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter os seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Com certeza você tem vários sonhos. Esse aqui é um que a Odontoclinic pode e quer realizar. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que essa primeira consulta é gratuita. Você marca a consulta, vai na clínica, faz um tour, faz a avaliação, toma um cafezinho com o pessoal, conversa com o especialista, até aí, nenhum custo. Se você se interessar em fazer um implante, após conhecer os detalhes, aí sim, o especialista vai fazer um planejamento junto com você e dentro das suas possibilidades. Não perca tempo, hein? Agende já sua consulta de avaliação. Ligue ou então chame pelo WhatsApp, reserve o seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala e perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. Esse telefone, 3342-7000, é o telefone que você vai marcar a sua avaliação
na unidade mais próxima de você. Tem Campinas, tem Valinhos, tem Vinhedo, Louveira, Cajamar, Mogi Guaçu, tem Rio Claro e em Sorocaba 3 unidades. Você liga, o telefone é o mesmo e marca para a clínica que fica aí mais próxima de você. 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, um abraço pra você, boa noite aos amigos da Bandeirantes. Só respondendo ao querido ouvinte lá de Limeira, já de prima, ele fez uma lata aí extemporâneo, e é o seguinte: o Batista, ele se autossuperestima. Você perguntou, ele é subestimado ou superestimado? Ele é superestimado por ele mesmo. Nunca jogou absolutamente nada. Máximo que chutou algo esférico foi quando tropeçou numa plantação de laranja poncã, que tinha algumas que caíram do pé madurinhas. Ele tropeçou, deu um chute nela. Esse foi o único objeto esférico que Batista tratou com os pés durante toda a sua longa existência. Está respondido, então, superestimado por ele mesmo. Meus amigos da Bandeirantes, vitória importantíssima da Ponte. Disse aí o Hélio que o objetivo é brigar na parte de cima da tabela, mas ele reconheceu todas as dificuldades do campeonato. E é verdade, é um campeonato maroto, é um campeonato de grandes times, é um campeonato cheio de armadilhas, e principalmente para times que foram montados com imensa dificuldade e cometendo alguns erros que às vezes acabam custando muito caro. Então vejam que ontem a Ponte disputou o seu 11º jogo. Chegou a 12 pontos, né? E tem um cara aqui dentro da zona de rebaixamento que já jogou apenas 10 vezes, que é o CRB. Tem 11 pontos. Quer dizer, então você ganha, deu um refresco, meu Deus. Aí o próximo confronto direto é com a Londrina, que tem 12, está atrás da Ponte, mas também não jogou ainda. Aliás, quase ninguém jogou até agora. Tem muita gente com 10 jogos aí, né? Bahia tem 10 jogos, Sport tem 10 jogos, Londrina tem 10 jogos, Chapecoense tem 10 jogos, o CRB tem 10 jogos. Agora, Ituano, Vila Nova e o próprio Guarani, nessa rodada não ultrapassam mais a Ponte, porque já jogaram 11 vezes, mesmo o número da Ponte, que já tem 12, e esses times têm uma pontuação menor. Mas o CRB pode ultrapassar, né? O Londrina pode ultrapassar e a Chapecoense pode ultrapassar. Então, apesar da milagrosa vitória ontem em Itu, ainda a Ponte vive um momento complicado e pode ainda terminar a rodada 11ª, depois dela totalmente concluída, ainda na zona de rebaixamento. Mas não vai terminar em penúltimo. Isso é uma verdade, no máximo 17º, né? A Ponte respirou e precisa enfileirar 2 ou 3 vitórias, mas é muito difícil. No jogo de ontem, o time respondeu bem, fez um início de jogo muito bom, talvez os melhores 20 minutos iniciais do campeonato até agora, abriu 2-0, né? Pênalti no Fecim, depois um bolão do Fecim para o Luca. O Luca ainda não está no melhor da sua forma física, mas a cada jogo que ele for melhorando na mobilidade, na velocidade, no arranque, na explosão, ele vai se tornando um atacante ainda mais perigoso. E ontem ele mostrou isso quando teve pernas para se equilibrar, botar na frente, disputar ombro a ombro com o zagueiro, bater de canhota, o goleiro rebateu e ele ainda, aliás, ele bateu de direita, deu um tapinha com o lado de fora do pé, para tirar do goleiro com muita categoria. Foi muito bem o goleiro do Ituano,
mas deu rebote e o Lucas sem ângulo, com quem tem o faro do gol, botou de canhota na rede 2-0. Aí a Ponte tomou o gol numa falha do Tiagão, mas foi essa falha e mais uma que baixou o caboclo Luiz Pereira nele. Ele saiu querendo arrancar com a bola e levar lá dentro da grande área adversária e perdeu e deu um contra-ataque gigante. Aquele da defesa no chão, uma cabeçada no chão forte, que o Kaique França fez a defesa do jogo ali. A defesa do jogo, salvando a Ponte, porque o Tiagão fez uma bobagem. Fora isso, fez uma boa partida. Né? Um jogador valente, guerreiro, vai em todas, voluntarioso, e ele forma uma bela dupla com o Fábio Sanches, que ontem, mais uma vez, jogou uma barbaridade. Ponte não foi um primor, não, errou muito, mostrou dificuldades, mas é um time que está guerreando, que guerreou de igual para igual contra o Sport, que guerreou de igual para igual contra o Bahia, ambas fora de casa. E ontem também fora de casa contra um time que desesperadamente precisava da vitória, como a própria Ponte. A Macaca guerreou, sofreu mais do que deveria ter sofrido. Por quê? Porque fez 2-0 e tomou um gol que trouxe o Ituano de volta muito cedo. E aí teve um final de primeiro tempo dramático, teve um início de segundo tempo tomando muita pressão, mas se segurou. O Ituano também pecou em algumas finalizações, né, como aquele cruzamento do lado direito, que é um gol que normalmente não se perde, e o Ituano acabou perdendo. O atacante chegou meio desarrumado, meio desequilibrado e perdeu. Mas não importa, eu não quero justificar por que a Ponte não perdeu. Eu quero justificar por que a Ponte ganhou. E eu acho que a principal virtude é que o time foi muito valente. E a Ponte gosta de chuva, hein? A Ponte é mais ou menos igual a Ayrton Senna, assim, quando chovia, né? Chovia, ele se agigantava. Ontem ela estava tomando da pressão a pique de tomar o 2-2 no segundo tempo. Deu aquela pancadona de uma hora para outra e parece que gelou o Ituano e aqueceu a Ponte, que retomou as rédeas da partida, e realmente concordo com o Hélio, não tomou um calor tão grande como a gente imaginava que ia tomar nos minutos finais, porque passou a ficar mais com a bola, passou também a ameaçar um pouco mais o Ituano e terminou o jogo, para mim, numa condição física melhor do que o Ituano, principalmente e fundamentalmente porque o Hélio oxigenou, não só técnica e taticamente, mas colocou sangue novo. Só que o Mazzola também o fez. Todos os dois treinadores trocaram 5 vezes. A diferença é que os 5 que entraram pelo lado da Ponte entraram num clima de competitividade mais alto do que os 5 que entraram e foram colocados pelo Mazzola Júnior. Isso não é problema do Mazzola. Aí tem jogador que entra, sente o jogo e entra no ritmo do jogo, e tem jogador que entra e demora um pouco mais. Os da Ponte entraram quentes, os suplentes que entraram quentes no ritmo do jogo. Os do Ituano entraram no ritmo da chuva que não queria parar. Aliás, isso já deu música bonita, né? Faz tempo, ela é velha, mas é bonita. Olho para a chuva que não quer passar. Olhe e vejo o meu amor. O ritmo... Bom, aí vai embora. Eu vou fazer o karaokê aqui ao vivo, num desses dias, com acompanhamento. Na capela é mais difícil. E aí vocês darão a nota e a gente vai ver se eu paro ou continuo com essa bobagem de, às vezes, dar uma palhinha. Então, muito boa a vitória da Ponte. E finalizo projetando, já falamos ontem, do Guarani contra a má sorte, contra o volume de jogo da bola que não entra e contra o alto grau de aproveitamento do Operário na segunda-feira. E teve um ouvinte que entrou aí agora há pouco, eu estava aqui no trajeto chegando para participar do programa, e ele pensa muito próximo daquilo que eu penso. Concordo plenamente. Falar só do resultado, porque 3-0 vexame, o resultado não mostra o que foi o jogo. O Guarani foi tomar o segundo gol próximo dos 40 minutos, estava a pique de empatar, perdeu o pênalti e pressionou, e com um homem a menos jogou o adversário para dentro da sua grande área, e depois, numa competência de finalização, num cansaço da zaga do Guarani, num cansaço
do Rodrigo, que estava extenuado, né? O único volante que ficou na partida, 2 chutes portentosos, que também não acontece a todo momento, e o Guarani aparentemente tomou um baile, não tomou não. Então isso aí muda de uma hora para outra e pode mudar já no domingo de manhã lá em Novo Horizonte, porque independente da melhor posição de tabela, da melhor campanha do Novo Horizontino, o Guarani entende já lê, já faz a leitura correta de que tem que ganhar ou vencer. E aí, o Novo Horizontino quer os pontos, mas eles são mais necessários, mais emergenciais para o Guarani do que para o Novo Horizontino, por questões óbvias. O Novo Horizontino vai fazendo uma campanha tranquila de manutenção. E o Guarani está aí na última colocação. Então teremos um grande jogo no domingo e eu não me surpreendo, não vou me surpreender com uma quebra de castanha do Guarani lá em Novo Horizonte, inclusive com a melhor campanha do Novo Horizontino, com o fato de jogar em casa, eu não atribuo nenhum tipo de favoritismo para a equipe da casa. É jogo igual. E se é igual, qualquer um pode naturalmente vencer a partida. E finalizo te fazendo uma pergunta, Batista. Faça. Você acha que o Luca bateu bem ou mal o pênalti? Eu achei que o Luca bateu a meia altura, né? Não, mas aí você não vai criticar, não precisa falar mais nada. Mas a bola entrou, Quando o né? Giovanni Augusto bateu a meia altura, você disse que ele facilitou para o goleiro. E por que ontem a bola entrou? Porque o goleiro do Ituano estudou o Luca. O Lucas só bate no meio do gol. O que ele fez? Ficou no meio do gol. Ele vai dar uma pancada, vai vir no meu peito, eu vou defender. E aí o Lucas bateu um pouco para o lado e a meia altura. Se o adversário acerta o canto, babau, teria defendido também. Então não tem muito isso. Perdeu porque bateu a meia altura. Ontem foi a meia altura e entrou. Foi a discussão sadia, bacana, legal, que tivemos ontem. Mas bateu a meia altura, perdeu porque bateu a meia altura, e por que ontem o Luca não perdeu? Ele perdeu, Giovanni Augusto perdeu, porque o Vanderlei teve a antevisão, acertou o canto, e num ato reflexo ergueu o braço, e acertou a bola alta para quem estava no chão, ela foi alta. E ela ainda explodiu no travessão, com imensa violência, e deixou a grande área. Então, quando o pão está caindo só com a manteiga para baixo, quando o pássaro de baixo evacua no de cima, é difícil explicar. E uma hora isso passa. Mas o Giovanni Augusto bateu tão bem quanto o Luca. Só que o goleiro que estava defendendo o pênalti do Giovanni Augusto, o goleiro do Operário, foi na bola e acertou o canto e pegou, por méritos dele, não por deficiência da batida. E o de ontem não foi. E aí a bola entrou, mas tudo a meia altura. E sabe qual que é o bem batido? Aquele que balança a rede. Por isso é que às vezes essa discussão, ela não termina nunca. Sim. Eu prefiro, no lance do Guarani, atribuir méritos para o goleiro e não equívoco do batedor. E ontem eu sou obrigado a atribuir méritos para o batedor e por uma estratégia errada do goleiro que estudou. Todos os pênaltis que o Luca bateu até agora, e não são poucos, ele bate forte no meio do gol, porque o goleiro tenta adivinhar um canto. E ontem o goleiro do Ituano falou, não vou sair antes, porque ele vai bater no meio. Só que quando o Luca deu a pancada um pouco do lado direito, não deu tempo dele ir e ele nem esboçou reação. É a leitura que eu tive do pênalti da segunda e do pênalti da terça-feira. O pênalti batido a meia altura, o atacante, o batedor de pênalti, ele assume o risco. Porque é uma questão matemática, é mais fácil para o goleiro, quando adivinha o canto, pegar uma bola a meia altura. É a distância do corpo dele para a bola. Aquele chute forte e rasteiro é o mais difícil para pegar. E o chute forte no ângulo também é impegável, né? Uma bola impegável. Então a meia altura é a mais fácil, caso o goleiro defina por um canto. No caso de ontem, né? Você explicou com muita capacidade, realmente o Pegorari estudou o Luca e viu que os últimos pênaltis o Luca bateu sempre no meio. Não saiu.
imaginando que fosse bater novamente no meio, ele não bateu, mas assumiu o risco. Quando assume o risco, é igual o Felipão, não convocou o Romário, foi lá e ganhou a Copa do Mundo. Ele assumiu o risco. Poderia, se não tivesse conseguido a Copa do Mundo sem Romário, ia ter que mudar de país, porque a vida dele ia se transformar em inferno aqui no Brasil, porque o Brasil inteiro estava pedindo a convocação do Romário. Então é isso que eu estou dizendo, né? Quando se bate a meia altura, a possibilidade do goleiro pegar é muito grande. Então, dentro de um cálculo matemático, é preferível bater rasteiro e forte no canto, o goleiro mesmo arriscando o canto, a menos que seja um goleiro de 2,5 metros de altura, que não é o caso, não tem nenhum goleiro grande assim. Ele vai se esticar inteiro, talvez até toque com a ponta dos dedos, mas não vai conseguir tirar a bola. Mas é bem isso mesmo, né? Quando a situação, a fase é ruim, a bola não entra. Batista. Foi muito azar. O Vanderlei fez uma grande defesa, mas quando ele ergue o braço, ele já tinha tomado o gol. Ele estava no chão, né? E a bola foi a meia altura alta, ele teve que se esticar todo, e ele é grande, tem uma boa envergadura. Mas aí ele dá um tapa na bola. O que normalmente acontece? Porque ali não tem nem apoio. O braço está mole, porque o cara está no alto, né? Ele ergue o braço, ele não tem aquele apoio realmente na inclinação certa. Ele fez uma tentativa, assim, né? Um ato de desespero para não tomar o gol. Pô, acerta na bola, a bendita da bola sobe. O que normalmente acontece? Vai para a rede com luva de goleiro e tudo. Arranca até a luva, arranca o dedo. Pô, a bendita da bola, para não falar o contrário aqui, ela desvia e explode no travessão. Mas é assim mesmo, não tem sorte ou azar, tem competência. Tem sim, tem sorte, tem azar, tem coisas inexplicáveis, tem coisas que nós vamos discutir aqui até amanhã de manhã e não vamos entender. Às vezes a bola bate numa trave, corre em cima da linha, bate na outra e volta e não tem ninguém no rebote. E às vezes ela bate no travessão, já vi gol assim, bate no travessão, bate numa trave, bate na outra e entra, sem ninguém tocar nela. É o jogo do diabo, cara. É por isso que é jogo. Por isso que não existe verdade absoluta. Por isso que não tem ninguém que sabe tudo, que explica tudo. Não tem, não tem. O que a gente mais tem é comentarista de resultado. Mas, se meter a dono da verdade, eu jamais vou fazer isso. Eu analiso os fatos e tento refletir em torno deles. Mas não tem verdade absoluta e tem coisa que não dá para explicar. Como é que o cara já caiu, ele já foi encoberto pela bola, ele ergue o braço numa tentativa de desespero, bate na mão dele, mas o normal é empurrar tudo para dentro, porque foi uma pancada, e ela, ao invés de ir para dentro, ela sobe e bate no travessão e volta. É uma fase, daqui a pouco passa tudo isso. E atenção, a Angel Tour quer facilitar a sua vida. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. É carro por assinatura. Você já ouviu falar? Carro por assinatura, com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. É só abastecer o carro e pagar, evidentemente, a mensalidade. Praticamente todos os modelos de carros disponíveis no mercado, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduza seu custo alugando um carro para você ou então uma frota para a sua empresa. A Angel Tour é referência em Campinas e toda a região, está no mercado há mais de 20 anos e oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento. E tem outra, olha, o seu carro quebrou, vai deixá-lo na oficina um tempo para consertá-lo? Não fique sem carro, você pode alugar só para aquele período lá, 2, 3 dias, uma semana. Você pode alugar um carro com a Angel Tour, só no período que o carro está na oficina. Você vai viajar por alguns dias, precisa de um carro lá onde você vai? Aluga aqui em Campinas com a Angel Tour e quando você chegar no aeroporto, o carro estará lá
à sua espera, sem nenhuma dor de cabeça, em qualquer lugar do mundo, tá? Faça a cotação. 999681583. 999681583. O telefone fixo é o 2512-3333. Acesse o site angeltour.com.br para saber mais. Tem lojas em todo o Brasil, como eu disse, e aqui em Campinas, no Guanabara, Rua Pereira Tangerino, número 91. E aqui na região tem também Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, tem em São Paulo, capital, e tem em todo o interior do estado de São Paulo. Angel Tour. Rádio Bandeirantes. O rápido intervalo, são 18h22. Já tem mais mensagens no ar da Bandeirantes. E você que está aí no YouTube, meta o dedo no botão. Enfie o dedo nesse botão do like, evidentemente, né? Dá um joinha pra nós aí. E olha, daqui a pouco eu vou colocar aqui uma dica para você ganhar 10 ingressos para o jogo da Ponte Preta. A Macaca pega o Londrina, sábado, às 4h30 da tarde. Aguarde que é logo depois do intervalo comercial. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Alô Ponte Pretano, a Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Telha de fibrocimento em fibra 244 por 110 centímetros por 5 milímetros, só R$ 51,90. Acima de 45 unidades, só R$ 49,90. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. O governo de São Paulo está investindo 22 milhões de reais nas estradas de Indaiatuba, Salto e Campinas. Serviços de manutenção, recap e nova sinalização na rodovia SP-073, que liga Indaiatuba a Salto. Isso é parte do Pro São Paulo, investimento de 4,6 bilhões de reais no maior programa da história pela retomada do crescimento econômico do Estado. Governo do Estado de São Paulo. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos
Batista. São 18 horas e 26 minutos em Campinas. Já uma dica para ganhar ingressos, 10 ingressos para o jogo da Ponte Preta contra o Londrina, estádio Moisés Lucarelli, sábado, 4:30 da tarde. No Atacado Obra Já, você encontra tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Aquecedor a gás natural ou GLP LZ 1600 digital Lorenzetti 15 litros por R$ 1.699,90. Torneira elétrica 4 temperaturas Luna 5.500 watts branca Zagonel 127 ou 220 volts só R$ 109,90. E acima de 4 unidades só R$ 106,90, hein? E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale lá na loja, procure o gerente, procure o vendedor. Quando for comprar, diga lá que ouviu o comercial, a propaganda do Atacado Obra Já aqui na Rádio Bandeirantes. Você vai ganhar 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e também vergalhão. Então, 5% de desconto só pelo fato de você falar que ouviu a propaganda do Atacado Obra Já aqui na Rádio Bandeirantes, exceto fios, cabos, cimento e vergalhão. Atacado Obra Já, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Bandeirantes. CH, uma opinião, por favor. O Guarani, o Conselho Deliberativo do Guarani marcou para a próxima terça-feira. Estou até aqui com o comunicado. A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Ficam convocados todos os conselheiros deliberativos do Guarani Futebol Clube em dia com a tesouraria para participarem da reunião extraordinária que será realizada virtualmente no dia 14 de junho de 2022, terça-feira, às 19 horas, em chamada única, com duração de 4 horas, com a seguinte ordem. Diante da péssima campanha empreendida até o momento, explicações por parte do Conselho de Administração e Superintendência de Futebol das medidas já tomadas, a serem tomadas visando a imediata reação da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. B. Esclarecimentos acerca da lamentável ocorrência envolvendo um dos seguranças do clube, do andamento das investigações e das providências que estão sendo tomadas em relação ao caso. Os conselheiros deverão confirmar endereço eletrônico e etc., assinado Marcelo de Piccole Dias, presidente do Conselho Deliberativo. O que você acha dessa medida tomada aqui pelo Conselho Deliberativo, convocando, portanto, essa reunião extraordinária na terça-feira, às 7h, em CH? Bom, primeiro eu acho pertinente, porque aquele episódio pertinente e urgente. Aquele episódio do tiro para cima, essa história até agora não está explicada para mim. É uma coisa, um erro não justifica o outro. Não pode ter invasão, essa coisa toda, mas o CA, a diretoria, ou quem comanda a segurança do clube tem que explicar como é que aquele cidadão estava armado e agiu daquele... Alguém tem que responder por aquilo. Não pode passar em vão isso, não é? Eu acho pertinente o debate disso e o esclarecimento de tudo isso. Segundo, com certeza, as medidas para que o Guarani fique mais forte... Talvez o Guarani precise fugir do seu orçamento para poder investir mais em contratações na janela. Então é outro fato que tem que internamente ser amplamente debatido. Porque o Guarani apresentou nessas, pelo menos para mim, né, essa é a minha opinião, pelo menos para mim, as 10 primeiras rodadas mostraram a deficiência que esse grupo tem. Então, entre outras coisas, eu acho que isso tem que ser debatido sim.
porque o Chamusca até agora não conseguiu apresentar seu trabalho, ele precisa de tempo, o Guarani não tem esse tempo porque a reação é urgente, espero que ele consiga, ele tem capacidade para isso, mas está muito claro desde o Campeonato Paulista que em algumas posições o Guarani tem que tomar uma providência, e não é trazer aposta. Eu acho que esse debate talvez, né, eu estou interpretando aqui o que pode acontecer, não tenho nenhuma informação. Eu estou embasado em cima de algumas informações em off não confirmadas e do que disse o presidente na última entrevista coletiva, que ele não vai, o CA não vai, o Guarani não vai medir esforços para reforçar esse time, para que o Guarani não vá para a Série C no ano que vem. Então, eu acho pertinente, sim. Tem que existir uma discussão interna, um debate interno desses problemas. O problema do futebol, o problema do time, o problema do investimento e aquela famigerada, papagaiada, tiro para cima, invasão, e aquilo também tem que ser debatido e esclarecido internamente. Atenção, a partir de agora, eu estou liberando o WhatsApp, você deve entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem uma senha. Você tem que pegar essa senha e mandar para cá o seu nome completo, o seu CPF e a senha que está lá no YouTube. Os 10 primeiros, a partir de agora, os 10 primeiros que mandarem para cá vão ganhar o ingresso para o jogo da Ponte Preta contra o Londrina. É um ingresso por CPF. Um ingresso por CPF. Esses ingressos serão retirados lá mesmo na Ponte Preta, na loja da Ponte Preta, 2 horas antes do início da partida. O jogo é 4h30. Então, a partir das 2h30, os ingressos estarão lá. Você tem que levar um documento com foto para retirar o ingresso lá na loja da Macaca, tá bom? Então, nome completo, CPF e a senha. Os 10 primeiros que ligarem a partir... Ligarem não. Os 10 primeiros que mandarem a mensagem pelo WhatsApp, 971021493, tem que ter o nome completo, o CPF e a senha. Os 10 primeiros que mandarem o nome completo, CPF e senha, ganham o ingresso para assistir de graça o jogo da Macaca, tá bom? Bom, Tigrão, a sua opinião também a respeito desta reunião extraordinária para discutir 2 assuntos pertinentes aí, a campanha ruim do Guarani. O último colocado está lá embaixo, uma campanha vergonhosa, e também aquele episódio lamentável do segurança que deu tiro para cima para espantar a torcida que estava fazendo o protesto. Batista, você pode repetir aí o nome do presidente do Conselho Deliberativo? Sim, com certeza. Posso repetir para você, para que realmente você possa fazer aí a sua análise. Tá aqui o nome dele, ó. Tá aqui a nota, né? Aliás, o ofício, Campinas, 7 de junho de 2022. Então, o ofício foi emitido no dia 7 de junho. Hoje é dia 8. Foi ontem, então, né? Marcelo de Piccoli... Só abaixa um pouquinho o seu rádio, Tigrão, por favor. Não, aqui tá normal. Marcelo de Piccoli Dias, presidente do Conselho Deliberativo. Um grande abraço, então, meus parabéns para o Marcelo de Piccoli Dias, digníssimo presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, pela iniciativa. Sabe por quê? Porque Conselho Deliberativo, só para ostentar a carteirinha, não deveria existir. Conselho Deliberativo alinhado com atos certos e atos errados, Conselho Deliberativo que só fala amém, Conselho Deliberativo omisso, não deveria existir. Por isso que é Conselho Deliberativo. Ele delibera, toma decisões, cobra e fiscaliza. Parabéns. Isso é Conselho Deliberativo. Ó, não está dando certo aí, moçada. Reunião extraordinária. Vamos ver o que está acontecendo, o que pode ser feito para ajudar, e queremos ouvir explicações e possíveis soluções. Extraordinário.
Deveria servir de exemplo para muitas outras equipes do futebol brasileiro que tem um conselho que deveria não ser conselho deliberativo, e sim grupo de apoio à diretoria executiva. Tem muito conselho deliberativo aí que deveria mudar de nome, né? Mudar de nome e ser grupo de apoio do batalhão de choque da diretoria executiva. O Conselho do Guarani está se fazendo presente. É por isso que existe o Conselho Deliberativo. E tudo dentro da lei. E sem violência. Mete o edital, a reunião é extraordinária, dá o prazo previsto em estatuto, 4 horas para discutir tudo, em menos de 4 não consegue, em mais de 4 cansa, e tentar recolocar as coisas nos trilhos e cobrar. Parabéns ao Piccoli, e que a participação dos conselheiros adimplentes possa ser maciça e que isso ajude o Guarani a encontrar um melhor momento no campeonato, quanto à campanha e quanto a esse negócio também de pistoleiro dando tiro para cima. Afinal de contas, isso está fora de moda, ou deveria estar. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Fazer uma falta enorme. Batista, meu nome é Edmilson, eu sou goleiro. Eu volto a falar para você. Quando esses empresários ficarem tomando conta do nosso futebol em Campinas, não vamos ter sucesso nenhum. Nem o Guarani, nem o time lá de cima. Entendeu? Sabe? Você me traz o Giovanni Augusto e traz 4 cabeças de bagre. E tem que escalar o que o empresário quer. O empresário tem que entender que os times de Campinas têm tradição, tem torcida. Eles não mandam aqui. Sabe? Tem que parar com esse negócio de querer colocar jogador no nosso time. Pô, faz uma peneira enorme aqui. Tem tanto moleque bom jogando aqui na comunidade, em todo lugar aqui, meu. Denilson Jardim Bandeira, um abraço a todos, a vocês aí. Que Deus abençoe a todos da equipe aí, um grande abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, é o seguinte, a hora que vai gravar, né, é bom ficar um pouco longe do rádio, porque senão acaba interferindo aí, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Valdemir, é o Gramari, tudo bem? Estou vendo aqui seu comentário. O Londrina tem 10 jogos, o Chapecoense tem 10 jogos, porque o jogo deles não houve. Tá? Então eles têm 10 jogos, mas estão na 11ª rodada. Então um mata o outro aí. Tá? O Bahia e o Sport jogam hoje. Então completam 11 jogos. CRB completa 11 jogos hoje, que enfrenta o Cruzeiro, que também completa 11 jogos. É só isso. O resto tá tudo certo. Não, tudo bem, não estou questionando isso, Gramari. Eu só estou dizendo que quem tem 10 jogos, o vencedor ultrapassa a ponte. Só isso que eu quis dizer. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista. Boa noite, pessoal da Band aí. Tigrão, CH, Gleger. Ô, Carlos Batista, eu mandei a mensagem ontem aí. Eu acho que ela não foi lida. Não foi no ar aí a minha mensagem. Então eu vou mandar de novo agora. Para você ouvir aí. Tá certo? E outra coisa que eu vou falar. Eu acho que o técnico tem que treinar o Fecim na meia esquerda. Para ele ser o meia esquerda da Ponte. Tem que treinar ele, adaptar ele na meia esquerda. Eu acho que vai dar certo. Tem jogos que aconteceu aí que ele não foi bem. Ele entrou em campo dormindo. Mas se o técnico treinar ele para ele ficar pilhado durante o jogo, eu acho que dá certo. Então pergunta aí pro pessoal da mesa aí o que eles acham disso. E vou reenviar as 2 mensagens que eu mandei ontem. Inclusive falando da nossa mãezinha. Beleza? Abraço. Anísio do Parque Via Norte. Ponte Pretano, da Pele até o Tutano. Aí, difícil é achar essa mensagem aqui no meio de 200 mensagens, né? Vai ser difícil, hein?
Realmente é complicado. Não adianta mandar fragmentado, né? Tem que colocar tudo numa mensagem só. Se tiver a sorte de ter a mensagem escolhida, aí ela vai para o ar. E, aliás, é o seguinte, hein? Não mande mais mensagem para ganhar o ingresso para o jogo da Ponte Preta contra o Londrina. Já tenho aqui os 10 ganhadores. Então não mande mais, porque já tenho os 10 ganhadores. A senha que está no YouTube e que o ouvinte torcedor da Ponte pegou lá, a senha é macaca. Essa era a senha. E atenção, vamos para os ganhadores. Djair Wagner Ataíde Marcondes. Mandou o nome completo, mandou o CPF, mandou a senha. Djair Wagner Ataíde Marcondes, é só retirar o ingresso lá na loja da Ponte Preta 2 horas antes do jogo contra o Londrina. Vitor Miguel Faria Mariano. Vitor Miguel Faria Mariano. Mandou o CPF e mandou também o nome da provavelmente esposa dele, mas no caso desse sorteio aqui é apenas um, tá bom? É apenas um ingresso. Eu estou considerando o seu ingresso, tá bom? Vitor Miguel Faria Mariano. Mandou a senha, tá correto. Macaca. Stephanie Souza Pinto. Mandou o CPF, mandou a senha Macaca. Deve ser Stephanie, né? Não Stephanie, é Stephanie Souza Pinto. Quem mais aqui? Vamos... Tá aqui, ó, Marcelo Rodrigo Pianca. Marcelo Rodrigo Pianca mandou o CPF e mandou aqui também a senha Macaca, tá certo. Fabiano Gonçalves Amadeu mandou a senha, tá correto, senha Macaca, mandou também o CPF e ainda mandou o RG. Gustavo Henrique Donegar mandou a senha Macaca, mandou também o CPF, tá tudo certo, tá ok. Vladimir Soares Teles Cardoso mandou aqui a senha, tá certo, mandou a senha, mandou também o CPF, tá certo. Luiz Gustavo Gomes Augusto, Luiz Gustavo Gomes Augusto mandou o CPF, mandou também a senha Macaca. Aqui, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 aqui, né? Então estão faltando 2. Vamos pegar aqui mais 2. Nilson Alfredo de Aguiar mandou o CPF. Mas não mandou a senha, hein? Não mandou a senha. Então não ganhou, tá bom, Nilson? Tá desclassificado porque não mandou a senha. Deixa eu ver esse aqui, ó. Paulino de Oliveira mandou o CPF e mandou a senha. Então o Paulino de Oliveira ganhou. E esse aqui, ó, Newton, mas não mandou. Não, o Newton não mandou a senha. Então, Newton, você está desclassificado. Não ganhou, tá bom? Não ganhou. Deixa eu ver aqui, mais um aqui para ganhar. Deixa eu ver aqui. O ouvinte está perguntando, o Vitor Miguel Faria Mariano. Senha Macaca. Vitor Miguel Faria Mariano. Ganhou também, Vitor Miguel Faria Mariano. Só quero dar uma olhada aqui, né? Se realmente o Vitor estava aqui na relação. O Vitor Miguel Faria Mariano. Perfeito, você ganhou. É só retirar lá, tá bom? Já tinha colocado aqui. E aqui o Nilson Alfredo de Aguiar, CPF tá ok. Não, mas o Nilson não colocou a senha. É por isso que eu estou dizendo, pessoal, tem que entrar lá, pegar a senha e aí tem que colocar a senha. Então é nome completo, o CPF e também a senha, tá bom? Nome completo, CPF e a senha
para poder ganhar o ingresso da Ponte Preta para assistir o jogo da Ponte Preta contra o Londrina. Vou contar novamente pelas minhas contas aqui, está faltando um. Se tiver um, a gente abre para mais um rápido intervalo e voltamos já 18h46. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Leandro Boles. Ficha técnica aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte Preta ontem à noite sobre o Ituano por 2-1. Jogo realizado no estádio Novelli Júnior em Itu. O Ituano de Pegorari, Pacheco, Léo Santos, Rafael Pereira e Roberto, depois Mário Sérgio, Kaique, Caio e Lucas Siqueira, depois Lucas Natan, Ailon, depois Gabriel Barros e depois Iago Teles, Grigori, João Vitor, depois Calisson. A equipe do técnico Mazola Júnior. Já a Ponte de Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, depois Jean Cardos, Leonaldi, Fraga, depois Moisés Ribeiro, Ramon Carvalho, depois o Alisson e Fecim, depois Igor Formiga, Luca e Danilo Gomes, depois Echaporã, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. Os gols do jogo: Luca cobrando pênalti aos 10 minutos e aos 24 ampliando para Macaca. Ailon aos 27 também do primeiro tempo fez o gol do time do Ituano. O árbitro foi Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul. Público, 1.584 presentes para uma renda de R$ 25.170. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Então é o seguinte, tá correto aqui, são 10 ingressos. Repetindo então, Luiz Gustavo Gomes Augusto 1, Vladimir Soares Teles Cardoso 2, Gustavo Henrique Donegat 3, Fabiano Gonçalves Amadeu 4, Marcelo Rodrigo Pianca 5, Renan Fortuna 6, Stephanie Souza Pinto 7, Vitor Miguel Faria Mariano 8, Djair Wagner Ataíde Marcondes 9 e Paulino de Oliveira 10. Portanto, 10 ingressos. Esses nomes que eu falei aqui ganharam e vão retirar lá na loja da Macaca 2 horas antes do jogo da Ponte Preta e Londrina. Gleger Zorzinho, comentário do jogo da Macaca ontem, 2-1, diz aí, Gleger. Oi, Batista, um grande abraço, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Para falar da Ponte Preta, que ontem Batistão conquistou um belíssimo resultado, uma vitória realmente na garra, na determinação, no empenho. Alguns jogadores se destacando, né? Tem que ressaltar sem dúvida nenhuma, apesar da falha no momento do gol do Thiago Oliveira, para mim fez uma partida muito boa ao lado do Fábio Sanches,
uma solidez defensiva muito forte da Ponte, os homens de meio de campo também, Leonaldi, o próprio Fraga também que fez um bom jogo, Ramon Carvalho. Ramon Carvalho é o seguinte, né? Em alguns momentos ele aparece muito pouco, né? Mas sempre muito bem posicionado, sempre levando a bola com qualidade. Vale ressaltar naquele lance onde a Ponte poderia ter ampliado, onde ele dá uma escapada ali, tenta fazer o passe para o Fecim fazer o gol, mas o Pegorari, o goleiro do Ituano, fez uma grande defesa, né? O Luca, que sem dúvida nenhuma é um dos artilheiros aí da competição, é uma das referências nesse time da Ponte, capitão do time, chama a responsabilidade, tem personalidade, né? Isso que é um líder de verdade. A gente tem que ressaltar, sem dúvida nenhuma, quando um cara como o Luca, que foi contratado para fazer exatamente o que vem fazendo, dando resultado dentro de campo, né? É importante demais. O Luca é um jogador decisivo e um jogador que a hora que a bola chega com qualidade, ele bota a bola na rede. Sem dúvida nenhuma, a Ponte fez um grande jogo ao lado do Fecim e também do Danilo Gomes, né? O Fecim se destacando. Nós pedimos, inclusive, para que entrasse de começo no lugar do Echaporã, e a escolha do Hélio dos Anjos, sem dúvida nenhuma, foi bem importante na escalação do Fecim, dando realmente o resultado. Você vê que no lance do pênalti, Danilo Gomes vem por dentro, faz um belíssimo passe, né? Rasgando ali a defesa da equipe do Ituano, achando o Fecim ali, que fez uma jogada, tentando driblar o zagueiro, e foi calçado, e a penalidade, sem dúvida nenhuma, existiu, e o Luca botou a bola na rede. E um dos pontos também, né, Batista, que nós temos que ressaltar e aqui colocá-los, é a questão dos jogadores que entraram no decorrer da partida. Na minha opinião, foram muito bem. Há muito tempo nós não dizíamos isso, né? Jogadores escolhidos para o Hélio dos Anjos numa alternativa diferente, numa mudança de planejamento tático e também técnico, porém, jogadores que deram conta do recado. A entrada do Giancarlo, né, no lugar do Arthur, que saiu cansado, a entrada do Moisés Ribeiro, que entrou no lugar do Fraga, né, a entrada do Echaporã, a entrada do próprio Alisson, né, jogadores que entraram e deram conta do recado. Isso é muito importante. Então a gente vê realmente uma evolução. É claro que é muito cedo ainda para nós falarmos disso, mas um time que joga da forma com que jogou a Ponte, mostrando uma solidez defensiva, mostrando um ataque que a hora que a bola chega com qualidade, bota na bola na rede, começando a criar outras oportunidades de gol, é uma coisa a ser ressaltada sem dúvida nenhuma. E parabenizar também o Hélio dos Anjos pelas escolhas, pelas mudanças, pela estratégia de jogo bem definida. Isso nós temos realmente que ressaltar também. A Ponte, apesar de ter feito um jogo, na minha opinião, mediano, mas o que vale é o resultado, o empenho, a entrega e competindo, né? Nós vimos ontem um time competindo, enfrentou chuva, enfrentou ventania e a Ponte foi lá e conquistou os 3 pontos, que era de suma importância para se livrar de vez da zona de rebaixamento. Parabéns a todos os envolvidos pelo resultado. Tem uma estrada muito longa pela frente ainda para recuperar a parte técnica, a parte física, melhorar ainda mais. Porém, o passo dado ontem lá em Itu foi, sem dúvida nenhuma, Batistão e torcedores da Ponte, importantíssimo. Rápido intervalo, voltamos já 18h55. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Casa de Carnes Mites Bife, para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma experiência maravilhosa, experiência gastronômica. E atenção para as ofertas: hambúrguer de costela Angus, R$ 39,90 o quilo. Cafta bovina, R$ 39,90 o quilo. Bife a rolê, R$ 46,90 o quilo. Maminha reserva precoce, R$ 59,90 o quilo. Aceita cartão de crédito, débito e alimentação Alelo, Sodexo e Verocard. E anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com Denilson Alves, que está no mercado há mais de 20 anos. 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Na lata. Responde na lata. Responde na lata. Tem na lata também na TV, programa da TV das 12 até as 13 horas, hein? Não perca, na lata também na TV. Na lata, vamos lá, CH, você acredita em demissão de Paulo Souza se o Flamengo não vencer o Bragantino hoje à noite? A pressão é muito grande, Batista. O problema é que a multa é muito alta. Eu acho que não, Batista. Eu acho que ele continua. E você, Tigrão, acredita em caso de demissão do Paulo Souza no Flamengo? Se ele perder? Sim, se perder para o Bragantino. Se ele perder, só escolher a caravela para voltar para Portugal. Santa Maria, Pinta ou Nina. O atacante Jô merece ser afastado pelo Corinthians após ser flagrado em pagode durante a partida contra o Cuiabá em CH. Não é a primeira vez, né, Batista? Eu acho que tem que ser afastado, sim. E para você, Tigrão, Jô no pagode, ele já estava fora, né? 3 partidas. E aí, merece uma punição ou não? Um péssimo exemplo para os mais novos. Merece uma rescisão sumária do seu contrato. E aí, CH, José Lopes é o 9 que faltava no Palmeiras. Como diria o profeta, vamos aguardar. Abraço, CH. Até amanhã, Batista. Vamos lá, Tigrão. José Lopes é o 9 que faltava no Palmeiras. Não está no nível altíssimo do elenco do Palmeiras. Pode surpreender. Abraço, mas eu acho Tigrão. que não é ele que resolve, não. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 8 de junho de 2022. Faltam 91 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao